Olá, este é o podcast Negócios em Alta Voz. Em cada episódio damos voz a um negócio. Eu sou a Liliana Marques e estou aqui para ajudar empresários a dar voz aos seus negócios. Seguimos juntos? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Negócios em Alta Voz. E hoje estou aqui muito bem acompanhada pelo António Macias e vamos já descobrir tudo sobre ele. Bem-vindo, António. Muito obrigado pelo convite, Liliana. Obrigada eu, António. É um gosto estar aqui contigo, António. E gostava de te apresentar aqui devidamente e tenho aqui uma biografia pequenina para partilhar com todos. Então, António, licenciaste em Educação Física e Desporto, especializaste logo muito cedo em Gestão Desportiva. Foste diretor de um grande grupo de ginásios em Portugal, o Homes Place, e contribuíste imenso para que a marca se pudesse instalar também no nosso país. Foste também diretor da Marriott Internacional, com a marca Ritz-Carlton, no Penhalonga Resort. Foi precisamente com a Marriott que veio ao de cima aqui uma paixão. E, acima de tudo, eu acho que uma preocupação grande surgiu nesse momento, que foi a felicidade no trabalho, a felicidade organizacional e ligado à produtividade, certo? Sem dúvida. É mesmo. Hoje és CEO da Active Line Wellness e assumes-te como uma voz cada vez mais ativa para levares bem-estar e também felicidade às organizações e às empresas. Agora sim, bem-vindo, António, e é um gosto ter-te aqui. Como é que surgiu então aqui esta motivação pelo desporto? Isto era já uma paixão? Conta-me, António. Foi uma paixão muito precoce, porque eu aos 10 anos de idade decidi que queria ser professor de Educação Física e Desporto. Aos 10 anos? Aos 10 anos. Alguém aos 10 anos já sabe o que é que quer ser na vida? Por duas razões fundamentais. Uma é porque eu tinha uma vocação nata para o desporto e toda a minha vida pratiquei desporto, mas desde cedo eu passava os intervalos a jogar futebol, portanto Era isso que eu ia perguntar. Era logo a minha paixão sempre continuou assim. E depois também os meus modelos, mentores, digamos assim, os professores de Educação Física acabaram por ser ali meus mentores para que eu tomasse logo essa decisão muito cedo. E depois, ao longo da minha vida, o desporto acompanhou e fiz parte daquelas, como tinha uma grande vocação, parte das seleções da escola de futebol, de handebol, de voleibol. Comecei também logo aos 10 anos federado em futebol e, portanto, até aos 18 anos pratiquei sempre futebol federado. E depois dediquei-me também muito às raquetes, gosto imenso, que ainda hoje faço. E trouxe aqui a minha raquete, que é do paddle, exatamente. Porque comecei com o ténis aos 10 anos, também no CIF, que é um clube de referência no Restelo, a aprender, e depois passei de facto para o paddle e para o squash, e ainda hoje sou jogador federado de paddle e de squash, portanto pratico com muito. O desporto tem muito a ver com a competição, eu sou bastante competitivo, tem a ver com a produtividade, tem a ver com o foco, tem a ver com o rendimento, e pronto, e passar isso para as organizações e para a gestão também foi uma coisa perfeitamente natural. Muito bem. Então, desporto está no teu ADN, eu diria. Vai estar sempre, e um dos grandes objetivos é continuar a praticar desporto pela vida fora. Pela vida, até aos 80 anos, 90 anos. Portanto, se conseguirmos, se alguma pessoa conseguir, de facto, praticar desporto até essas idades, é porque quer dizer que está bem, não é? Está bem em termos de longevidade, em termos de bem-estar. É bom sinal. Em termos de saúde, é fabuloso. E então, do desporto propriamente dito, para a gestão desportiva. Não saíste do desporto, mas começaste a agilizar-te e aqui a manobrar aqui na área da gestão desportiva. Queres-nos explicar um bocadinho como é que foi este salto? Foi, basicamente, acabei por decidir na faculdade, ainda durante o percurso da faculdade, de que não queria ir para o rendimento desportivo, mas queria ir sim para a saúde e bem-estar e para a gestão da saúde e bem-estar. E, portanto, acabei por montar o meu próprio negócio, um Health Club, em Alfragide, com 2 sócios e criei o meu próprio local de estágio, porque não havia. O meu curso foi o primeiro na área da gestão desportiva em Portugal e pronto, e foi aí que eu me especializei desde cedo, porque achei que esse era o meu caminho, e ainda hoje no fundo, a saúde e o bem-estar e a produtividade nas organizações acaba por ser o meu tema do dia. Sem dúvida. Ora, e surgiu-te então um convite para o Homes Place. Como é que foi surgir esse convite aqui na área da gestão desportiva, certo? Na gestão dos health clubs.
Eu diria que foi sorte. Porque a sorte é o cruzamento entre duas retas, né? A da oportunidade e a da preparação. E portanto eu já estava a gerir o Health Club do Tagus Park, Ok. que é um centro empresarial de referência em Oeiras, e o Homes Place ia abrir o seu primeiro clube fora de Inglaterra, na Quinta da Fonte, também em Oeiras, também num centro empresarial, que é o da Quinta da Fonte. E pronto, eles estavam a recrutar a sua equipa para fazer o lançamento da marca e surgiu a oportunidade, eu agarrei-a. Foi fantástico, porque de facto acho que todos nós portugueses que temos uma determinada cultura organizacional devemos passar por uma multinacional que tem muitos sistemas, muitos procedimentos, disciplina-nos, e para mim foi um privilégio poder ser diretor do primeiro clube. Tive que ir para a Inglaterra, fazer uma imersão para me aculturarem na organização, e estive em Londres durante um período para perceber a cultura, e depois regressei e desenvolvi com uma equipa fantástica, com uma liderança também muito intensa, e foi um privilégio ser diretor do primeiro clube, ser diretor regional e poder aprender imenso e ter pessoas fantásticas também à minha volta com quem aprendi muito. Então consideraste que o Homes Place foi quase como uma escola que tu tiveste aqui para a preparação, depois para entrares aqui em nome próprio. O Homes Place foi um mestrado. Tirei a licenciatura, um mestrado no Homes Place e depois o doutoramento na Marriott International, que se calhar já vamos falar mais à frente. Então, quando saíste do Homes Place, decidiste criar a tua própria empresa. Como é que tu decidiste reorganizar praticamente a tua vida, certo? Certo. Foi uma oportunidade, basicamente, em que tinha uns parceiros na área imobiliária que queriam, no fundo, replicar o conceito do Homes Place e fazer concorrência ao Homes Place. E, portanto, eles com o know-how imobiliário, eu com o know-how de gestão de health clubs, montámos, de facto, uma empresa e uma marca. Essa marca foi precisamente a Active Life. E pronto, e foi um projeto muito interessante. Chegámos a ter 4 unidades. Essas unidades, com orgulho, ainda hoje funcionam porque foram instalações fantásticas que nós criámos. Portanto, eu sou basicamente um criador, mais do que um empreendedor. Eu sou um criador, gosto de criar coisas, tenho ideias, gosto de inovação, gosto de estar na linha da frente. E pronto, foi recusável, acabei por concretizar esse projeto e durante 5 anos tivemos uma área muito forte de expansão. E pronto, e mais tarde tive outros convites e acabei por abraçar, mas ficou-me para a vida, de facto. Ficou, não é? Ficou-me para a vida. São situações que nos marcam. E tu falaste aqui em convites. Queres-nos falar aqui de mais convites que tiveste depois do Homes Place e aqui da Active Life, por assim dizer? A Marriott International e o Penhalonga Resort foi o doutoramento, o doutoramento nesta área de well-being, porque é uma área, na área da hotelaria. A Marriott International é o maior player na área da hotelaria no mundo e, portanto, pertencer a esta organização e beber de todos os procedimentos e dinâmicas que existem. A hotelaria é muito intensa, portanto, deu também uma bagagem de grande capacidade de resposta que tem que se dar, porque os hóspedes estão durante uma curta duração a usufruir dos nossos serviços e, portanto, a experiência tem que ser positiva naquele momento e se alguma coisa não é, nós temos que reagir muito rapidamente. Portanto, deu-me aqui uma bagagem muito grande por um lado e, por outro lado, deu-me uma oportunidade de contactar então pela primeira vez aqui com este conceito de well-being para os funcionários, para os colaboradores. Então fala-nos um bocadinho mais sobre isso. Não me digas que andaram para aí a montar já aí um esquema, por assim dizer, de felicidade já organizacional para eles. A Marriott e as empresas americanas estão na linha da frente, de facto, sobre esta questão da produtividade e felicidade organizacional. E eles desenvolveram à escala do globo mundial um programa que se chama Take Care, integrado com os recursos humanos, exatamente para proporcionar um bem-estar e produtividade aos seus funcionários. Eu, como era de facto o Mr. Wellness lá do sítio, do empreendimento, porque liderava a unidade de negócio do Health Club e do Spa e a parte esportiva, e depois desenvolvi também a parte de Corporate Wellness. O resort tinha uma componente muito vocacionada para a área de empresarial e de eventos empresariais e pronto, e correu tudo muitíssimo bem e implementámos
tínhamos por missão implementar então este programa no empreendimento, a cerca de 300 funcionários. Uau. E correu lindamente, lindamente. A Marriott é uma escola fantástica, com procedimentos fantásticos. O lema é: somos senhoras e senhores a servir senhoras e senhores. Há muitos anos eu tinha estado numa conferência, num congresso internacional, e tinha havido uma apresentação sobre a Ritz-Carlton. Eles inclusive têm um documento que é obrigatório usar todos os dias quando se está a trabalhar, que é o credo, eles chamam-lhe o credo, em que tem lá as políticas de qualidade, etc. E eu olho para aquilo e disse: que seria um dia fantástico trabalhar na Ritz-Carlton, porque de facto é tipo extraordinário, digamos assim. E tive essa experiência, 5 anos, amei. E foi um grande doutoramento. Uau, que experiência fantástica. E falaste aí pelo meio do Mr. Wellness. Então, apresenta-nos lá o Mr. Wellness, que eu acho que é aqui o teu cognome, por assim dizer, não é, António? É, porque onde eu quero que vá e onde com quem quer que esteja, a minha paixão é tão grande por esta questão do wellness que começaram a chamar assim, e ficou o nome da Missa Wellness. E portanto, porque basicamente wellness quer dizer as atividades, as opções que tu tens no teu estilo de vida, que te proporcionam os comportamentos, que te proporcionam bem-estar, digamos assim, e um equilíbrio. E depois a consequência destas atividades, destas propostas do wellness, é o well-being, é aquilo o resultado, as emoções de bem-estar que tu percepcionas. Portanto, em português é um bocadinho bem-estar, é o bem-estar para a mesma coisa, mas é mais do que isso. Em inglês são duas coisas distintas. O wellness é os procedimentos, as atividades, as escolhas, as opções, e o well-being é o resultado final, é a forma como nós nos sentimos. Curiosamente, a felicidade organizacional também fala nestas duas dimensões, que é uma dimensão muito objetiva, que é mensurável sobre aquilo que tu fazes, os processos que implementas na empresa, as ações, os recursos que tu alocas, é uma coisa muito mensurável, é o wellness, digamos assim, e o well-being é depois a forma subjetiva como tu te sentes. Se realmente aquilo funcionou ou não funcionou para ti. Se te deu o feedback direto, coisas positivas, é o sentimento, é a percepção. Isso é o well-being. Portanto, eu fiquei o Mr. Wellness e acho que está muito bem encaixado. Lá em casa não me chamam o Mr. Wellness, lá em casa chamam-me o monge. porque para mim está sempre tudo bem e adapto muito facilmente às situações, portanto tenho uma boa capacidade emocional de me adaptar e de gerir as emoções e de usufruir. Acho que a questão hoje em dia é das pessoas usufruírem aquilo que fazem, usufruírem o seu percurso. E os monges têm muito este conceito, né, de adaptação e de usufruir e levarem tempo. Sou o último sempre a acabar a refeição. Portanto, ainda estou a acabar a refeição, já toda a gente já está a fazer outra coisa qualquer e eu ainda estou a usufruir. Muito bem. Olha, e como Mr. Wellness ou como monge, foi aqui a tua inspiração para criares a tua pirâmide de bem-estar? A pirâmide de bem-estar é a pirâmide wellness. E basicamente isso teve a ver com um processo natural, não é? Até às vezes com a experiência da vida, com a maturidade que tu vais tendo, não é? Eu venho muito ligado ao fitness, ao desporto, e depois realizei que de facto o bem-estar mental é fundamental e é crítico para o bem-estar geral. E portanto a minha pirâmide wellness tem 3 pirâmides inclusivamente e 3 vetores. Portanto, uma é a mente, tens a alimentação e tens o movimento. Pronto, eu atuei sempre muito nesta área do movimento, do desporto, que a alimentação saudável é crítica também para o desempenho, mas a pirâmide foi esse clique. Foi o clique que o bem-estar mental é crítico. Tive há muitos anos num congresso em que houve uma das palestrantes que disse que vocês esqueçam que a gestão do peso a longo prazo tem a ver com a alimentação e com o exercício físico. Porque se a mente não estiver equilibrada, aquilo vai durar muito pouco tempo. Portanto, temos que gerir isso. E o pessoal que estava ali era mais do desporto e da educação física, ficou muito surpreendido com essa declaração, esse statement de uma especialista doutorada em gestão de peso. E eu percebi, de facto, que isto é crítico. Nas organizações é crítico. Muito crítico. Esta questão da saúde mental.
Sem dúvida, sem dúvida. E por falar em organizações, a Active Life trabalha também com empresas, levando-lhes a transformar hábitos saudáveis em hábitos produtivos. Como é que isto é possível fazer? A produtividade é um bocadinho como o rendimento até desportivo, não é? A produtividade, se não estiver associada ao bem-estar, acaba por ser uma coisa de curta duração. Portanto, o que eu acho que as empresas querem não é colaboradores que tenham uma performance de curta duração. Portanto, hoje fala-se muito na questão da atração e da retenção do talento, não é? Sim. E a questão da retenção do talento tem precisamente a ver com isto, que é a produtividade tem que estar de mãos dadas com o bem-estar. E, portanto, se isso acontecer, então a produtividade é de longo prazo e não apenas uma coisa de curto prazo. Não quer dizer que, às vezes, existem projetos de curto prazo em que tenha que haver ali uma grande intensidade, de facto, mas a seguir a isso tem que haver a recuperação, tem que haver o repouso, para que depois as pessoas voltem a dar o máximo das suas capacidades. Sim, sem dúvida. E isto de trabalharmos aqui hábitos saudáveis e hábitos produtivos quer dizer que uma coisa está relacionada com a outra, certo? Uma coisa está diretamente dependente da outra. E no fundo os hábitos são comportamentos. E aquilo que eu aprendi nestes últimos anos e estudei muitíssimo é que o que importa, o que mais conta são as pequenas coisas que nós fazemos diariamente. Mais do que fazermos uma grande coisa uma vez por ano ou uma coisa uma vez por trimestre. O mais importante é aquilo que fazemos diariamente. Lá está, aqueles pequenos hábitos que nós temos no nosso dia-a-dia, que os podemos transformar e transformar a nossa produtividade, quer seja numa empresa, quer seja em casa, quer seja na atividade física. Sem dúvida. Muito bem. Olha, António, com a pandemia, o implementar o trabalho remoto para muitas empresas foi um desafio. E aqui eu acho que tu também tiveste aqui uma mãozinha a dar quando falamos aqui das atividades de team building, certo? Certo. Houve o pré-pandemia e o pós-pandemia, não é? Há uma mudança, não é? Há uma mudança que eu acho que foi muito positiva. Eu acho que foi muito positiva, porque teve que haver uma coisa de... chama-se um acontecimento emocionalmente significativo, foi isso que foi a pandemia, não é? Foi um acontecimento emocionalmente significativo que fez com que as pessoas despertassem e que faz que o tempo que dedicam à sua família e ao seu lar, à sua casa, proporcionou-lhes isto, a pandemia. Então eu senti uma ligação mais próxima com a minha família e com a minha casa, que era uma coisa que se tinha vindo a perder. E, portanto, eu acho que esta questão do trabalho híbrido, que muitas empresas adotaram, é o melhor de dois mundos. E, portanto, umas vezes pode-se trabalhar em casa e fazer... acabou-se com aquelas reuniões que existia sempre e o tempo nos deslocávamos para as reuniões, não é? E hoje em dia nós fazemos reuniões online e está tudo bem e funciona tudo às mil maravilhas. E, portanto, acho que estas atividades, inclusivamente de team building, que se podem fazer, de trabalho em equipa, também se podem fazer online, como é óbvio, não é? E as pessoas sentem que constituíram ali uma equipa. Tu notaste que depois da pandemia houve um aumento na procura das atividades de team building? Houve muita procura porque as empresas sentiram necessidade em juntar as pessoas. Portanto, e em motivá-las a estarem juntas. E, portanto... Mais uma vez relacionado com a tal retenção de talentos e a tal trabalho de equipa e a tal cultura da empresa que é tão importante, certo? Certo. Portanto, isso foi uma necessidade que surgiu porque as pessoas estiveram afastadas até das próprias instalações. Uma coisa curiosa, muito curiosa. As empresas começaram a despertar para ter dentro das suas instalações espaços de convívio e colaboração que não tinham que não era incluído, não é? Portanto, criaram espaços até livres de obstáculos, digamos assim, para que as pessoas possam estar sentadas num palco, possam fazer ali uma atividade relacionada com o movimento, seja com o yoga, só com o stretching ou com uma pequena palestra, mas num sítio completamente confortável, informal. Portanto, e o próprio design das empresas mudou, digamos assim. Tudo para, lá estar, trabalharmos o nosso bem-estar, a felicidade organizacional e a produtividade. 3 premissas muito importantes para ti, António. Fala-nos lá como é que foi esse despertar dentro de ti que te levou a redirecionares aqui o teu trabalho, por assim dizer, para estas áreas. Eu acho que
A questão, como te disse, passei muito pela experiência de gestão de health clubs e de ajudar as pessoas individualmente a poderem melhorar a sua saúde e bem-estar, não é? E nesta fase, e fui CEO de uma empresa, não é? Com 200 pessoas, 200 funcionários. Portanto, passei por essa experiência. E, portanto, agora, a minha maturidade, digamos assim, de experiência de vida e profissional, leva-me a que possa ajudar outros CEOs e outros líderes de equipas de empresas a poderem passar esta cultura para dentro da sua empresa. E acho que isso é onde eu poderei ter mais impacto, é ajudar os outros a passar esta cultura. E depois, se nós ajudamos as pessoas a serem mais saudáveis, mais produtivas e mais equilibradas, também estamos a contribuir para uma comunidade mais saudável. E a seguir estamos a contribuir para um planeta mais saudável. Portanto, isto é em escada. E poder fazer isso através das empresas ou das organizações, eu até gosto de lhe chamar organizações, porque as próprias autarquias também podem desempenhar um papel crítico nesta ação. E, portanto, e poderem ter um programa e um sistema de felicidade e bem-estar para os seus habitantes. E o governo português pode ter, e já tentou fazer alguma coisa também nesta área. Mais desafiante, de facto. Mas as autarquias, então, acho que é uma oportunidade também. É importante falares aqui nas autarquias e também na forma como é que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que todos nós sejamos mais saudáveis, tenhamos mais bem-estar. Porque Portugal é um país onde o stress profissional é muitas vezes muito elevado. Certo, António? Então, trabalharmos aqui o bem-estar e a felicidade organizacional ou o bem-estar por si só é aqui algo que todos nós temos uma palavra também a dizer, não só nas nossas organizações, mas até, quem sabe, nas nossas próprias casas. É verdade. Alguns números só para nós nos situarmos. A OCDE, por exemplo, fez um estudo, apresentou um relatório em 2017, em que nós éramos o 5º país em 30 com mais prevalência de doenças mentais. Depois temos aqui, por exemplo, só mais recentemente, apurou que as perdas nas empresas são em 2022 foram de 5,3 mil milhões de euros, em consequência de problemas ligados à saúde mental. Teve um incremento, comparativamente com o ano anterior, de 65%. Portanto, alguém disse há pouco tempo que estávamos perante um tsunami. E estamos perante um tsunami nesta questão das doenças mentais em Portugal e nas organizações. O stress profissional, curiosamente, especializei-me este ano num curso de stress profissional. É um tema que, de facto, dos mais importantes, se não o mais importante no bem-estar e na felicidade das organizações e nas pessoas. E, portanto, temos que estar muito atentos. A título de curiosidade, estamos a fazer algumas coisas para isso. Por exemplo, a Tânia Gaspar, o ano passado, criou e é fundadora e coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. Que interessante. Criado o ano passado. E ela dizia uma coisa curiosa, que é importante tratar as pessoas que estão doentes, não é? Mentalmente doentes, com depressão ou até com burnout, já numa fase mais extrema. E essas pessoas, de facto, vão tornar-se menos produtivas, vão entrar de baixa, vão precisar de apoio clínico, eventualmente de fármacos para poder ultrapassar essa situação. Mas se nós fizermos isso, não é? E a pessoa regressar ao seu local de trabalho e no local de trabalho voltar a encontrar a mesma situação, os mesmos desafios, não é? Os mesmos problemas, um ambiente tóxico, que é o extremo do saudável, não é? Se ela voltar a ter ali um ambiente tóxico, seja porque é a instalação que não está adequada à sua atividade, seja porque não está a fazer aquilo que é o mais correto para a sua realização, seja porque tem uma liderança que não também tem a conduta correta, ela vai voltar a ter o mesmo problema. Portanto, nós devemos, de facto, atuar no ambiente, no contexto e na organização, e não só na pessoa, digamos assim. Portanto, este é o desafio. No fundo, nós não devemos só atuar na problemática em si, mas em tudo o que está ao seu redor. Na prevenção. Não só no aspecto curativo,
mas sim e muito no aspecto preventivo. Sim, e quando falas aí, eu acho que é muito interessante este conceito, porque a pessoa que está doente precisa de ajuda, mas muitas vezes os colegas que ficaram sobrecarregados pela falta da pessoa também precisam de ajuda. Saber receber a pessoa que está fora X tempo da organização também é preciso, ou seja, é aqui uma série de fatores que precisam de ser tidos em atenção, e acho que isso é mesmo muito, muito importante. Há alguma premissa aqui, alguma partilha que tu queiras fazer para as pessoas que estão dentro das organizações e que estejam ou numa situação de burnout e depressão, ou que estejam a regressar, que tu queiras partilhar, António? O stress é composto de 3 fases. Portanto, tem uma fase de alerta, tem uma fase de resistência e depois tem uma fase de exaustão. Portanto, aquilo que eu estudei sobre exatamente o stress profissional é que as pessoas, quando estão na fase de resistência, ou seja, stress é uma agressão ao equilíbrio da pessoa. Portanto, isso é stress, até vem do stress dos materiais antes do stress humano, digamos assim. Da sua definição e gênese. Portanto, quando a pessoa está durante muito tempo em resistência, portanto, há muito, muito tempo a tentar equilibrar aquilo que a desequilibrou, é o momento de pedir ajuda. É um momento de dizer não vou continuar. Porque se a pessoa continuar a resistir durante um período de muito tempo, vai entrar em burnout. E depois aí já não há hipótese, já tem que ir para a área clínica, porque por si só já não vai conseguir, vai ter que precisar de ajuda. Portanto, o cartão amarelo é importante ser levantado quando a pessoa está há muito tempo durante essa fase de resistência, antes de vir o cartão vermelho. Exatamente, é estarmos atentos a estes sinais de alerta que tu falavas, certo? E hoje em dia tudo se mistura, não é? A vida pessoal com a vida profissional e o stress é provocado por várias dimensões, em várias dimensões, não é? Chegamos a casa, quem tem filhos tem o stress dos filhos, tem o stress do marido ou da mulher, que são situações de stress também, não é? Porque é a realidade em que vivemos. Portanto, se também temos stress no trabalho e se esse stress não é agudo e é crónico, passa a ser uma coisa constante, não é saudável. Portanto, temos que atuar aí. Portanto, o meu conselho era isso. Exatamente, é como se o copo estivesse sempre a encher e temos que atuar antes da gota d'água final, certo? Esse é um excelente exemplo, porque foi isso que eu aprendi. É que quando tu chegas ao burnout, o copo fica vazio. Portanto, ele vai enchendo, e quando chegas ao burnout, o copo fica completamente vazio. É como se tivesse uma bola lá dentro e a água desaparecesse toda. É como se abrisse ali um buraco, eu diria, no fundo do copo, e a água vai toda e a pessoa sente-se vazia. Vazia de tudo. Desliga-se do trabalho, das pessoas, da família, muitas vezes. Do mundo e pronto, e começa-se a perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Portanto, isso é uma situação muito complexa, muito complicada e preocupante. Sim, então o melhor é estarmos aqui atentos aos níveis que vamos atingindo, não é? Para podermos aqui reequilibrar as coisas. Temos que tentar cortar com a fonte de stress, quando ela se torna muito prolongada. Está a demorar muito tempo e não estou a conseguir gerir esta sensação, tenho que pedir ajuda ou tenho que dizer não, e tenho que saber dizer não. E às vezes o ser humano tem esta dificuldade. Não é? Eu não consigo dizer não, eu não quero dizer não ao meu líder, eu não quero dizer não ao meu marido, eu não quero dizer não ao meu filho. Às vezes temos que dizer não para bem da nossa saúde mental. Exatamente. E destas problemáticas todas. É aqui que surgem então, no âmbito destas problemáticas também da saúde mental, os projetos well-being. Então, queres-nos falar um bocadinho das principais tendências dos projetos de well-being que te estás a desenvolver e que aí vem? Eu diria que a mega tendência é, de facto, as empresas percepcionarem que mais importante do que fazer os team buildings de forma pontual, que era comum, digamos assim, umas empresas fazem uma vez por ano, outras empresas fazem uma vez por trimestre, é implementar na organização um sistema de bem-estar e produtividade. Isso acho que é a grande mega tendência. As empresas tecnológicas já todas estão na linha da frente nesta perspectiva. As grandes superfícies de hipermercados e também já realizaram isso. Portanto, há departamentos já internos sobre esta questão, porque
temos que ter ambientes saudáveis, temos que ter relações saudáveis nas empresas, temos que fazer com que as pessoas se sintam bem ao longo de todos os dias do ano. E não vale a pena fazermos uma ação em que fazemos uma grande festa e algumas atividades até de colaborativas, de team building, mas depois a pessoa na segunda-feira regressa ao trabalho e está tudo igual. E o que não está bem continua a não estar bem. Até acho que essa é que é a grande tendência, é de apostarem numa lógica mais de plano anual e terem dentro da organização um especialista que trate destas áreas e não fazer coisas pontuais. Se calhar com o mesmo orçamento, não é? É só uma mudança de focos. Exatamente, é reorientar então o orçamento para podermos utilizar aqui no longo prazo e não no curto prazo, não é? E isso vai fazer toda a diferença. Lá está relacionado com a implementação de hábitos saudáveis que nós falávamos no início. Exatamente. Hábitos saudáveis e hábitos produtivos e que devem caminhar lado a lado. Exatamente. E num momento em que se fala tanto da retenção de talentos e da dificuldade que as empresas e organizações têm para reter os talentos dentro das suas organizações, dentro do seu espaço, ter estes projetos, estas atividades do well-being dentro das próprias empresas a longo prazo, achas que vai fazer a diferença, António? Bem, não sou só eu que acho, digamos assim, os estudos indicam exatamente isso, que é a questão do salário emocional. E hoje em dia, nos estudos que são realizados, de facto, é muito importante a remuneração, é óbvio, mas a questão da pessoa poder saltar para outra organização, para um novo desafio, porque não se sente bem ali, a ganhar mais ou menos o mesmo, portanto esse será o fator de diferenciação. Eu vou ficar nesta empresa porque me sinto melhor aqui, independentemente da remuneração. A partir de um determinado nível, de remuneração, ganhar mais ou menos não impacta no estilo de vida que a pessoa tem, digamos assim. Mas o ambiente onde a pessoa está todos os dias tem um impacto muito grande no bem-estar dessa pessoa. Os jogadores de futebol, por exemplo, hoje em dia a questão de irem para a Arábia ou não irem para a Arábia é uma questão que está em cima da mesa, né? Eu vou para lá ganhar mais e há muitos que se recusam a ir para lá ganhar mais porque não estão num ambiente em que se sentem tão realizados e portanto optam por ganhar menos. Ainda esta semana tivemos o exemplo do João Félix, foi para o Barcelona a ganhar menos do que se ficasse no Real de Madrid. Porquê? Porque se incompatibilizou com o treinador e portanto o ambiente e o contexto não era o indicado para ele e ele acabou por sair. E faz a diferença, não é? Olha, não podemos também deixar de falar sobre a norma portuguesa do Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. Queres-nos falar um pouquinho sobre esta nova norma que vão agora implementar em Portugal? Bem, esta norma eu diria que a palavra para a definir é que é incrível. Por qualquer profissional desta área, quando tem uma norma orientadora, acaba por ter um trabalho muito mais orientado, focado e consegue também ser mais produtivo. Portanto, esta norma é a norma 4590, em breve será aprovada, portanto já existe o projeto da norma, já esteve em consulta pública, mas identifica aqui 7 fases, digamos assim, para a implementação do sistema. As primeiras fases têm muito a ver com o contexto organizacional, portanto, exatamente estudar o contexto organizacional, ouvir todas as partes interessadas. Há várias partes interessadas numa organização, portanto, ouvir as partes interessadas, quais são as suas preocupações, quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, as motivações, e depois envolver a liderança. A segunda fase é a questão de envolver a liderança. Se a liderança de uma organização não estiver envolvida no projeto, o projeto inicia-se muito fragilizado. E, portanto, tem que haver um grande compromisso da liderança, de toda a liderança. Portanto, começar pelo diretor-geral, ao CEO, até aos líderes de equipa. Portanto, e a formação depois irá incidir também sobre formação específica para os líderes e a formação para todos os colaboradores da organização. E depois faz o planeamento e a operacionalização e lá no fim temos a avaliação. Portanto, esta questão é uma questão também depois que tem os seus KPIs. E ainda eu esta semana lia que uma das organizações, o relatório que chega ao board e ao CEO tem também estes indicadores de felicidade e bem-estar dentro da organização. Porque isso tem um impacto muito grande exatamente
na retenção do talento dentro da empresa. E hoje isso é crítico. E finalmente, depois a parte final tem a ver com o processo de melhoria. Todas as normas têm e, portanto, que é importante, que a coisa não para, né? Está sempre em constante atualização e, portanto, fazer a avaliação, mas depois também fazer o processo de melhoria para que no ano seguinte a coisa possa correr ainda melhor e esteja mais atualizada. Mais uma vez, trabalhar a longo prazo e aqui um ciclo contínuo. O Departamento de Recursos Humanos trabalha a longo prazo, o Departamento Financeiro deve trabalhar... Bem, essa é uma pergunta engraçada. Como uma vez estive numa palestra também com o Jack Welch e ele perguntaram então o que é mais importante, gerir o curto ou o longo prazo? E ele dizia, é importante gerir os dois. Portanto, tem que se gerir o curto e o médio e longo. E esta questão da felicidade e bem-estar organizacional é uma questão de médio e longo prazo. E depois tem que se ir gerindo as atividades no dia-a-dia. E falando do dia-a-dia e do longo prazo, quais são os principais setores que te motivam a trabalhar? Bem, eu identifiquei aqui 3 setores. As tecnológicas, o desporto e a consultoria imobiliária. Porquê? Ora bem, porque as tecnológicas porque estão na linha da frente, portanto estão na Champions League, muito porque são multinacionais americanas que trazem esta cultura e que têm, aquilo que eu também já falei atrás, a liderança completamente envolvida. Portanto, a liderança completamente é a liderança que faz questão de que a organização tenha este sistema implementado. E, portanto, em Portugal temos até uma tecnológica portuguesa, que é a PHC, e que tem, inclusivamente, no seu lema Better Management for Happier People. Portanto, o seu CEO, Ricardo Parreira, é um fã incondicional desta cultura, fundador da empresa, e eu já tive a oportunidade até de estar na PHC. Inspiraram-se muito em Silicon Valley, mas aquilo é de facto um edifício que respira bem-estar e tem áreas todas as que mais possamos imaginar para proporcionar esse bem-estar às pessoas. Vi lá inclusivamente uma instalação que nunca tinha visto em nenhuma empresa em Portugal, que é um sítio com boliches para as pessoas dormirem. E portanto a questão de se alguém tem que trabalhar até mais tarde ou se alguém precisa de fazer uma siesta, possa ter um sítio onde possa fazer esse descanso. Depois tem tudo o resto, não é? Tem uma área para massagens, tem um ginásio, tem um sítio para fazerem sunsets, pronto, é de facto uma boa referência em Portugal. Portanto, tecnológicas por um lado. Em segundo, a parte do desporto, porque é inevitável, não é? Portanto, se eu puder estar na equipa de liderança de algum projeto relacionado com o desporto, pronto, o desporto está até sempre ligado a mim, seja por via profissional, seja por via pessoal. E finalmente a parte da consultoria imobiliária. Porquê a consultoria imobiliária? Perguntas tu. Estou muito curiosa, estou mesmo muito curiosa para saber, António. O modelo da consultoria imobiliária em Portugal funciona em franchising, a maior parte. Portanto, existe o franchiseador que dá formação e orientações e guidelines e colabora, apoia os franchisados e os que são independentes. Portanto, fazem mesmo questão de se referir isso, não é? Que funcionam completamente de forma independente e são completamente responsáveis pela sua performance. E, por sua vez, contratam consultores imobiliários também independentes. Portanto, também não existe um vínculo laboral. Portanto, existe aqui um processo de influência, mas que são todos completamente independentes. E aquilo que eu vi, já conheço alguma coisa desta área imobiliária, é que os sistemas estão todos orientados para a performance, para a produtividade. Portanto, eles fazem muito bem à americana, os prémios de desempenho, os diplomas, o reconhecimento público, os palcos, Mas depois, agora tu és responsável por organizar a tua vida e o teu dia e não dão muitas competências de soft skills, portanto, que têm a ver, mas precisas de ajuda, estás bem. O tal bem-estar, não é? Exatamente. Aqui em termos da instalação há uma coisa que possamos... Portanto, eu não vejo acontecer a evolução que eu falei sobre o bem-estar nas instalações acontecer nas instalações das agências imobiliárias.
Por exemplo, curiosamente, o Novo Banco fez isso e fez uma mudança completa. Se fores hoje ao Novo Banco, a instalação do banco, aquilo é um sítio de bem-estar. Não sei se tiveste essa Não, por experiência. acaso não. Mudaram completamente o layout do banco para os clientes. E isso, creio que também o deverão ter feito para os funcionários, porque mudaram a cultura. E, portanto, é necessário também mudar o mindset dos líderes das agências imobiliárias e dos franchiseadores. Porque é importante não só monitorizar os Key Performance Indicators da produtividade em si, mas também do bem-estar. É por isso que eles têm um grande marketing, não é? Porque há um grande orçamento para marketing nas agências imobiliárias, mas depois têm dificuldade em reter os talentos. E muitas pessoas entram até para mediadores imobiliários, agentes imobiliários, consultores imobiliários, mas depois não continuam essa atividade profissional, porque não se sentiram apoiados, não se sentiram ajustados, não se sentiram motivados, não se sentiram bem. Até pensaram que aquilo poderia ser uma perspectiva de carreira, mas depois acabam por... Portanto, aquilo é tipo um copo que está sempre a precisar de ser cheio e está sempre a perder. E, portanto, identifiquei essa área como uma área que precisa de ajuda. Lá está, o bem-estar está aqui ligado a tudo e é tão, tão importante. E às vezes são pequenas coisas que fazem aqui a diferença. São as pequenas coisas que fazemos diariamente que impactam depois no todo. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, e falar aqui em pequenas coisas, António, o que é que tu fazes hoje em dia para colocares o teu negócio em alta voz? Podcasts! Com vídeo! É de facto o vídeo, o podcast, acho que é uma das tendências de mercado e, portanto, para a qual eu estou muito alerta. Aposto também muito no LinkedIn. Portanto, o meu negócio é muito business to business e, portanto, para poder chegar aos líderes das organizações, o LinkedIn é fundamental. E depois no networking. E, portanto, faço parte do BNI, que é uma rede muito grande do networking internacional. É uma aposta que fiz há 2 anos, esta parte. E, no fundo, nós somos pessoas. E, portanto, a questão de podermos nos relacionar, a questão das relações públicas e nos podermos relacionar com as pessoas é uma aposta grande. E, portanto, estas 3 áreas do vídeo, podcasting, do LinkedIn e do networking são basicamente aquilo que faz parte da minha vida cotidiana. Negócios fazem-se com pessoas, não é verdade? Sem dúvida. Por isso é mesmo preciso termos em atenção estes pequenos pormenores, lá está, mas que são muito, muito importantes. E o que deixamos, no fundo, o nosso legado é o impacto que temos nas pessoas, mais do que nas instalações que eventualmente... São as memórias que vamos deixar, não é? Eu queria só dar-te aqui um exemplo, que é na Merit International, onde estive. Um dos instrutores de fitness, estava lá tipo há 15 anos. E o sonho dele era ser supervisor, era ser promovido. E sempre que ele pedia isso ao longo dos anos, sempre lhe tinham negado, porque pronto, não consideravam que o departamento justificasse ter mais um supervisor, porque já existia um supervisor. E eu consegui, porque o departamento também cresceu com a aposta que a empresa fez na minha liderança, e eu consegui que ele fosse supervisor. Portanto, passado 1 ano ou 2 depois de lá estar, eu consegui que o André fosse supervisor. E isso teve um impacto na vida dele. E ainda hoje temos uma relação muito próxima porque eu consegui ajudá-lo a atingir um sonho de carreira que ele tinha. Isso é o mais importante. É o legado que deixamos nas pessoas. Sem dúvida. Falar em legado, que está relacionado também com o futuro, que futuro vês para o Mr. Wellness e também para ti, António? Conta-me. É um bocadinho o meu propósito, não é? Vejo um futuro em que as comunidades em que eu estou envolvido andam de mãos dadas entre a produtividade e o bem-estar. Portanto, vejo pessoas felizes, realizadas, motivadas a irem todos os dias trabalhar na sua organização, mas também pessoas com tempo para as suas famílias, para os seus hobbies, para o pádel. E o facto de fazer isto, o Mr. Wellness dar este contributo para
eu sei que nós não conseguimos mudar o mundo, não é? Mas todos, mas se calhar conseguimos mudar o mundo de uma pessoa. De cada vez. Cada vez. Exatamente. Ora, e com esta mudança de mundo de uma pessoa de cada vez, terminamos este episódio. Obrigada, António. Foi um prazer imenso estar aqui contigo. Conta-nos, por fim, onde é que te podemos encontrar? LinkedIn? Com certeza? LinkedIn, com certeza. E também tenho o meu site, basicamente, que é activelife.pt. E, portanto, vamos nos encontrando por aí, seguramente. Com certeza, com certeza. António, foi um gosto ter-te por aqui mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado pelo teu convite. Obrigada. E assim, desta forma, terminamos mais um episódio de Negócios em Alta Voz. Obrigada. Até um próximo episódio. E assim chegamos ao final de mais um episódio em que colocamos mais um negócio em alta voz. Na próxima vez, pode ser o teu. Encontramos em breve. Até lá!